Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje você vai ver o pastor Tim falando o que ele pensa do pastor Samuel Ramos e o pastor Samuel Ramos explicando aquilo que ele realmente prega. Então, a pergunta que fazemos é o seguinte: será que quem está certo nesta tese de hoje? O pastor Tim ou o pastor Samuel Ramos? O pastor Samuel Ramos é proibido de pregar no Brasil. Nos Estados Unidos ele prega, na Igreja Adventista do Sétimo Dia ele prega no Brasil, lá. Mas aqui no Brasil, quando estava o pastor Elton Kelly, né, desde 2017, 2016, 2017 eu acredito, ele foi proibido de pregar no Brasil, né? A Igreja Adventista então fechou as portas para o pastor Samuel Ramos, porque ele prega algumas profecias, né, baseada no livro de Apocalipse 17 e também Apocalipse ali, o capítulo 7 de Apocalipse, sobre também as 7 trombetas. Então, 2 ou 3 profecias que ele prega diferente da teologia da Igreja Adventista da América do Sul e do Brasil também. Mas agora você vai ver o pastor Tim explicando um pouquinho, né, sobre o pastor Samuel Ramos, e logo em seguida você vai ver o pastor Samuel Ramos falando aquilo que o pastor Tim entende daquilo que ele está realmente falando. Então preste atenção no vídeo e você vai tomar a sua decisão para ver realmente quem está certo, se é o pastor Tim ou se é o pastor Samuel Ramos. Então vamos lá, pastor Tim, ele vai agora então dar a sua resposta e logo em seguida vai ser o pastor Samuel Ramos. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz de Jesus. Esse vídeo aqui não é para confundir a cabeça de ninguém, mas pelo contrário, para vocês estudarem mais um pouco sobre a profecia, né? Pararem de estar, vamos supor assim, acreditando em pastores. Estude por você próprio. Pega o livro de profecia, estude para ver realmente se aquele pastor está correto ou não está correto, se aquela profecia que está explicando está de acordo com o espírito de profecia, tem apoio dos escritos de Ellen White, se tem apoio da Bíblia ou não. Então, eu quando vejo um pastor pregando, eu vou pesquisar para ver realmente se é realmente aquilo que eu não entendo. Então eu vou pesquiso para ver realmente se está de acordo com a Bíblia, com o espírito de profecia. Então, preste atenção agora vocês, vejam o pastor Tim e logo em seguida o pastor Samuel Ramos. Me propus a não citar nomes e eu não gostaria de entrar nesse lado, eu só posso dizer que eu discordo dele. Eu já conheço as ideias dele desde o tempo de mestrado, nós somos colegas no mestrado ali, e sem sombra de dúvidas, ele tem uma reinterpretação escatológica que ele considera como moderna e mais atrativa do que a posição oficial da igreja, e que eu não vejo, eu pessoalmente não vejo base em Ellen White para o que ele tem dito. Mas, por exemplo, uma das características, ele tem uma grande atração pelos papas ali. Para ele, a sequência de papas, agora culminando com o Papa Francisco, é um sinal da segunda vinda de Cristo e um cumprimento lá de Apocalipse 17. Só que eu não vejo da mesma forma por algumas razões óbvias. E uma delas é que Ellen White, por exemplo, disse que a segunda vinda de Cristo já poderia ter ocorrido antes. Em nenhum lugar ela sugere esse tipo de interpretação. Do contrário, ela diz que Jesus já poderia ter vindo depois de 1844, 1888, que nós não teremos nenhuma mensagem de tempo profético para o futuro. Mas o Papa Francisco, já estando com 83 anos, é óbvio que a volta de Cristo não vai estar mais longe do que o período de vida dele. Então, embora não seja uma marcação de datas para a segunda vinda de Cristo, é uma marcação indireta de datas para a segunda vinda de Cristo. Outra questão que ele faz, e eu posso falar isso que a gente já conversou em algum momento, ele coloca os períodos proféticos de Daniel 12. Ele faz uma distinção entre os 1260 anos, de 538 a 1798,
mas ele coloca os 42 meses de Apocalipse como sendo um período literal de 3 anos e meio no futuro, envolvendo ali a questão do decreto dominical, etc. Quando Ellen White, no Grande Conflito, 2 vezes ela diz que se refere ao mesmo período. Então, alguns dizem que ele é futurista. Não necessariamente. Ele é mais adepto do método apotelesmático, de mais de um cumprimento. Mesmo que Desmond Ford aplicou para o passado, ele também... As ideias dele se resumem a um livro ele leu o livro e usou de Robert Hauser, Give Glory to Him. Esse livro ali é onde coloca assim, quer dizer que um período profético, a posição da igreja é de que um período de tempo profético tem um só cumprimento, mas ele vê mais de um. Agora, Ellen White tem várias declarações que diz que nós não teremos mais mensagens baseadas em tempo profético para o futuro. Então, nós cremos, como Guilherme Miller, que esses períodos ocorreram já ali de 508, 538 até 1798, em 1843, 44 ali, mas ele joga para o futuro. Então, é lógico, ele não é o único, existem outras pessoas, indivíduos, mas como igreja nós nunca colocamos dessa forma. Ele tem um pensamento independente e crê que esse é a verdade que tem que ser proclamada hoje e tem muitos seguidores. Apocalipse 13:5, irmãos, fala de 42 meses. Quando eu fiz o mestrado em teologia, irmãos, o professor da Andrews estava dando aula para nós. Eu era um jovem pastor naquele tempo. Depois da aula eu perguntei para ele: professor, pode me explicar Apocalipse 13? Depois não. Então eu li para ele Apocalipse 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Eu perguntei: isso aqui não está se referindo à ferida mortal de 1798? Falou: sim. E a sua chaga mortal foi curada. Eu perguntei: isso aqui não está se referindo ao início da cura da ferida mortal? O início da cura da ferida mortal, em 1929, com o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano? Sim. Então eu li o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso não está falando da popularidade papal, que ele alcançaria uma popularidade mundial no tempo do fim, que ninguém ia se aventurar a ficar contra o papado, que todo mundo ia se submeter a ele. Quem poderá batalhar contra esse poder? É o maior poder da terra. E eu perguntei então o verso 5. Então, o verso 5: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Os 42 meses mencionados aqui, eles não vêm na sequência da cura da ferida mortal? Esse não é o contexto bíblico do capítulo 13? Será que eu posso tirar um verso do capítulo 13 e jogar para a Idade Média, quando o capítulo 13 inteiro está falando do tempo do fim? Não existe nenhum verso do capítulo 13, irmãos, falando do passado. Todos os versos do capítulo 13 estão mostrando o papado sendo ferido, 1798. E dali começa a falar da recuperação do poder papal, 1929. E continua a recuperação. E ele está se recuperando até hoje. E finalmente, a partir do capítulo 13, verso 11, irmãos, mostra o poder dos Estados Unidos se unindo com o poder papal. A partir do verso 11, mostrando os Estados Unidos se unindo ao poder papal e fazendo com que o mundo todo adore o poder papal, instituindo o decreto dominical, o sinal da besta. Todo o contexto do capítulo 13 está mostrando o tempo do fim. Posso eu tirar só o verso 5 e jogar para a Idade Média? É quebrar o contexto do capítulo 13, que é o tempo do fim. Agora, queridos, se você quiser usar os 42 meses
como uma aplicação secundária. Existem aplicações primárias, que é aquela que está dentro do contexto. A aplicação primária é a mais importante, é aquela que está dentro do contexto. Agora, existem aplicações secundárias. As aplicações secundárias são aplicações que estão fora do contexto. E eu diria para vocês que a maioria dos sermões que são feitos assim, pega-se um verso da Bíblia, são sermões textuais, são chamados sermões textuais. Pega-se um verso da Bíblia e se constrói um sermão em cima de um verso da Bíblia. Geralmente são sermões que estão usando aplicações secundárias, porque foge do contexto do capítulo. Mas dá para fazer um sermão bonito, não está errado fazer isso, mas eu tenho que entender que é uma aplicação secundária. A aplicação primária é aquela que está dentro do contexto do capítulo. Aqui é a mesma coisa, irmãos. O capítulo 13, verso 5, tem aplicação primária, que está dentro do contexto do capítulo, que se aplica à supremacia papal do tempo do fim. Mas você pode usar como aplicação secundária, mostrando que ela também se aplica à supremacia papal da Idade Média. Mas falar que o capítulo 13, verso 5 aplica-se somente à Idade Média é anular o contexto do capítulo 13. Então eu pergunto, se a supremacia papal do tempo do fim não for 42 meses, de quanto tempo será? Você tem que me dizer. Se você me falar, não, pastor, a supremacia papal do tempo do fim, quando o decreto dominical for aprovado no mundo todo, não será de 42 meses. Eu falei, tudo bem, então me diga de quanto tempo será. Se você diz que não será de 42 meses, você deve ter ideia de quanto tempo será. De quanto tempo será? Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer responder. Porque se a pessoa tiver que aventurar uma resposta, a melhor coisa é aventurar uma resposta que já foi dada, que já foi escrita, que já está aqui, 42 meses. John Pauline é a maior autoridade de Apocalipse nos Estados Unidos, foi professor do Apocalipse na Andrews e hoje ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda.